considera o exercício 39, que diz: um cliente aplica a importância de 500 euros num banco que paga juros mensais de 3,5% no regime de juros compostos. Quantos anos após a aplicação se obtém um montante de 3.500 euros? Então, os dados que temos são os seguintes. Temos um capital inicial, vamos chamar C0, de 500 euros. Temos um banco que paga juros mensais 3,5% ao mês, 3,5% em cada mês. E o que, num regime de juros compostos. E o que queremos saber é ao fim de quantos anos é que o capital que está na nossa conta passa a ser, por via dos juros, 3.500 euros. Ora, o que nós vamos ver é o que é que significa um capital estar investido e estarem a cair sobre ele, a incidir sobre ele juros na modalidade de juros compostos. O que é que significa isto? Vamos considerar o capital inicial de 500 euros. Os juros são de 3,5 euros por mês. Então, ao fim de mês, ao fim do primeiro mês, o capital que nós temos são os nossos 500 euros iniciais, este aqui, mais os juros. E os juros são de 3,5% por mês, 3,5%, 3,5% é isto, e os 3,5% incidem sobre o capital que nós tínhamos quando se iniciou o primeiro mês, portanto 0,035 vezes 500. Isto é o capital que nós temos ao fim do primeiro mês. Quando passa mais um mês, portanto, até aqui, ao fim deste primeiro mês, este capital é exatamente o mesmo que nós teríamos se a modalidade, em vez de ser de juros compostos, fosse de juros simples. A diferença começa aqui a partir do segundo mês, porque a partir do segundo mês, primeiro mês, segundo mês, quanto é que nós temos aqui? Aqui nós temos o capital com que começamos no segundo mês, que é este que aqui está. Vou pôr aqui, é 500, mais 0,035 vezes 500. Okay? É este. E agora vou escrever, por uma questão de simplicidade, vou escrever isto assim. Ponho em evidência a 500. Fica aqui 1 mais 0,035. Isto vai nos permitir obter expressões mais simples. Repara que 500 vezes 1 corresponde a este 500 e 500 vezes 0,035 corresponde a este segundo termo. Portanto, este é o capital com que iniciamos o segundo mês. Portanto, dizia que quando se acaba o segundo mês, nós temos quem? Temos este capital, que aqui está escrito, mais os juros. Agora, a diferença é que os juros incidem não sobre o capital inicial, mas sobre este capital que aqui está. Portanto, nós vamos ter 0,035, que é a taxa de juros ao mês, vezes o capital que temos na nossa conta quando o segundo mês se iniciou. E agora tu podes verificar aqui o seguinte: para que tenho este termo igual a este, e eu posso pôr em evidência. Portanto, este é o capital que aqui está, é o capital inicial. O capital que temos ao fim do segundo mês é o que está aqui em baixo. E ele é igual a, vou pôr em evidência 500 vezes 1 mais 0,035. E agora isto fica vezes 1 mais 0,035. Porquê que fica assim?
Porque podes observar 500, esta expressão vezes 1 dá esta expressão, mais esta expressão vezes esta dá esta que aqui está. Portanto, isto devido ao facto de termos posto em evidência o termo comum, que é este e que é este. Portanto, isto pode-se escrever, repara que aqui temos este termo multiplicando por ele mesmo, é este termo ao quadrado. Portanto, nós podemos escrever esta expressão desta forma. Portanto, não sei se observas que ao fim do primeiro mês, do mês 1, digamos assim, temos esta expressão. Se puseres aqui em evidência 500, temos esta. Okay. Para novamente aqui pus em evidência 500. Ter isto é o mesmo que ter esta expressão entre parênteses elevada a 1. Ao fim do mês 1, a expressão aparece elevada a 1. E ao fim do mês 2, a expressão aparece elevada a 2. É fácil agora ver que ao fim do mês 3, portanto, ao fim do terceiro mês, nós começamos o terceiro mês com 500 vezes 1 mais 0.035 ao quadrado. E ao fim do terceiro mês, quanto é que a gente tem? Temos a quantia com que começamos o terceiro mês, que é 500 vezes 1 mais 0.035 ao quadrado, mais os juros que incidem sobre ela. E os juros que incidem sobre ela, 0.035, que é a taxa de juro mensal, vezes 1 mais 0.035. E agora, isto não está bem. Repara que é a quantia que tínhamos quando começa o terceiro mês, mais os juros que incidem sobre essa mesma quantia. E agora podes pôr em evidência o termo comum, que é este, e a expressão vai ficar igual a 500 vezes 1 mais 0.035 ao quadrado, vezes 1 mais 0.035. Para de onde é que isto vem? Puseste em evidência este termo. Esta expressão vezes 1 dá este termo. E esta expressão vezes 0.035 dá este termo. E agora, aqui, o que temos é 1 mais 0.035 ao cubo. Portanto, ficamos aqui com esta. Portanto, repara que ao fim do terceiro mês, o expoente que aparece aqui é 3. E isto permite-nos escrever uma expressão geral que é a seguinte. O capital que temos ao fim de n meses é dado por uma expressão deste tipo, em que o expoente é n, que é o mesmo que esta. Fizemos esta soma e temos 500 vezes 1.035 elevado a n. Agora podemos ver quantos meses tem que se passar, quem há de ser este n, de modo que o capital que temos na nossa conta seja 3.500 euros. E então, para sabermos esse n, resolvemos esta expressão em ordem à variável n. Para podermos calcular o n, precisamos de o pôr aqui no primeiro andar, para escrever uma expressão do tipo n igual a. E então, para esse fim, aplicamos logaritmo a ambos os membros. Se esta igualdade aqui é válida, também esta é. Como vês, aplicamos ambas as partes log. O logaritmo tem a propriedade deste expoente poder ser passado aqui atrás, e daí temos esta expressão que aqui está. E agora é só dividirmos ambas as partes por este logaritmo para termos o valor de n. E obtemos aqui a divisão destes dois logs, que nos dá 56,56 meses. Como a pergunta é em anos, dividimos por 12 e temos aproximadamente 4,71 anos em que o nosso dinheiro deve estar a render para passar a valer 3.500 euros.